Podemos confiar em tudo o que a Bíblia diz? Você pode responder, claro que sim. Agora, a segunda pergunta é: podemos confiar em tudo o que todos os pregadores dizem a respeito da Bíblia? Qual é a sua resposta? Na aula de hoje, abordaremos o conceito de inerrância bíblica e os seus desdobramentos e trataremos de questões importantes, tais como essa que acabei de mencionar. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Queridos irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Sou Murilo Alencar e estamos dando início a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Nesta ocasião, estudaremos a lição de número 3, datada do dia 16 de janeiro de 2022, cujo assunto é a inerrância da Bíblia. E eu já quero chamar a sua atenção para uma ordem lógica na forma em que as aulas elas foram organizadas. Preste bem atenção. Em primeiro lugar, nós abordamos a autoridade da Bíblia e aprendemos os meios pelos quais Deus ele se fez conhecido aos homens, a revelação geral e a revelação especial. Na aula de número 2, nós estudamos a respeito da inspiração da Bíblia, onde constatamos que Deus ele inspirou homens santos, para registrarem de forma escrita a sua revelação. Bíblia Sagrada. E agora, na lição de número 3, nós estudaremos a inerrância, a infalibilidade da Bíblia, doutrina que está fundamentada e alicerçada na inspiração plena das Escrituras. Se toda a Bíblia ela é inspirada por Deus, e nós cremos nessa inspiração plena, que de Gênesis a Apocalipse, todos os livros são igualmente soprados por Deus, nós somos levados à doutrina da inerrância da Bíblia. Quando falamos de inerrância, é bom que você tenha em mente que é muito mais do que definir uma palavra. É uma doutrina. Quero lhe convidar a se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o seu like, pois ajuda bastante aqui a gente do canal Abrajaula. O YouTube entende que o conteúdo desse vídeo é relevante e passa a indicá-lo a mais pessoas. Eu lhe convido a fazer o download desse material que eu estou utilizando. Está disponível na descrição do vídeo, tem um link aí embaixo, vocês vão clicar e vão baixar esse arquivo em PDF. É de graça, é um presente do Abrajaula para você. Deixaremos também outro link aí na descrição do vídeo, que é o link do curso O Pregador e a Pregação. É uma bênção, uma ferramenta extraordinária para quem deseja pregar a palavra de Deus. Lá você vai aprender hermenêutica, exegese, homilética, oratória, bibliologia, que é o assunto do nosso trimestre aqui, desse primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março. Você vai aprender bibliologia no curso Pregador e a Pregação e vai ganhar muitos bônus. Você vai ganhar um livro de ilustrações, um livro em PDF. Você vai ganhar outro curso, um curso de epístolas paulinas ministrado pelo pastor Carvalho Júnior. E quando você vê o valor, você não vai ficar de fora. O valor ele é simbólico, porque o nosso objetivo, o nosso desejo é edificar os irmãos e preparar novos pregadores para servirem as suas igrejas locais. Então não fica de fora. Se tu ainda não adquiriu o curso Pregador e a Pregação, clica no link aí só para conhecer. Tu não vai pagar nada não para clicar no link. Então clica no link em nome de Jesus. Vamos à nossa aula de hoje. Nosso texto áureo nos diz assim: porque em verdade vos digo que até que os céus e a terra passem, nem um jota e nem um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Mateus capítulo 5, versículo de número 18. Na versão paralela NVT, uma tradução dinâmica, o texto diz: eu lhes digo a verdade, enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá até que todas as coisas se cumpram. Veja que o texto ele já vai ficando mais claro dentro dessa tradução. A gente já consegue entender o que é o J, o que é o tio. Na paráfrase Bíblia Viva, o texto diz: eu afirmo a vocês, é uma afirmação, é uma máxima. Enquanto existirem céus e terra, a menor letra e o menor traço da lei continuará de pé até que o seu objetivo seja alcançado. Eu separei alguns versículos paralelos. O primeiro deles está em Isaías, capítulo 40, versículo 8, que diz assim: são outros textos em outros livros
que aumentam, avultam a verdade do nosso textuário. A palavra de Deus, ela nos diz: a relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. No Novo Testamento, Pedro fez uso das palavras do profeta Isaías, quando em sua primeira epístola geral, no capítulo 1, versículo de número 25, ele escreve: pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. Ele está evocando esse texto, ele está recitando esse texto. Ele diz: a relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Que palavra é essa que permanece para sempre? Pedro vai dizer nesse versículo: essa é a palavra que lhes foi anunciada. Essa palavra que foi anunciada a vocês permanece para sempre. Olhando para o nosso textuário, vamos dividir ele aqui em pelo menos 4 partes para a gente poder entendê-lo melhor e fazer uma associação do nosso texto de ouro ao assunto da lição, que é a doutrina da inerrância bíblica. A primeira parte do versículo pode ser esta: porque em verdade vos digo. São palavras de Jesus. E quando ele pronuncia essa construção gramatical, pois em verdade vos digo, ele está chamando a atenção de seus ouvintes para aquilo que vai ser dito. O que ele vai falar agora é de máxima importância e seus ouvintes devem estar atentos. Jesus prossegue, ele começa a falar aquilo que é de máxima importância. E ele diz: até que os céus e a terra passem. Ou seja, até o fim das eras, ou enquanto durar essa realidade presente, é o que ele está dizendo aqui. Até que céus e terra passem, é até essa realidade presente durar. E ele diz: nem um jota e nem um tio. O que é um jota? O que é um tio? Lendo uma tradução dinâmica, como a NVT, nós já temos uma noção do que é um jota e do que é um tio, mas eu separei aqui para que os irmãos entendessem melhor. O jota, que a Bíblia cita aqui no textuário, não é a letra J. J é a menor letra do alfabeto hebraico. É a menor letrinha do alfabeto hebraico. E o tio não é o acento que a gente conhece hoje dentro da nossa língua, mas o tio, ele é a menor parte da letra ou o menor traço que distingue diversos pares de letras hebraicas. Eu não sei se os irmãos já viram uma letra hebraica escrita, uma palavra hebraica escrita, vocês viram que embaixo da letra tem uns traços, tem uns pontinhos para diferenciar e dar um som de vogal, aquela construção gramatical dentro do hebraico. E Jesus está dizendo aqui o seguinte: nem a menor letra e nem o menor traço daquilo que está escrito é sem importância. Tudo vai se cumprir. Em quarto lugar, a quarta divisão do versículo, diz o seguinte: nem um jota nem um tio, e agora vem a quarta parte: omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. O que é que Jesus ele está ensinando aqui? Todo o propósito divino profetizado na Escritura deve acontecer. Nada, absolutamente nada, ficará sem cumprimento. Sem cumprimento. E isso, cumprimento é extensão, cumprimento, né? E isso nos leva a uma aplicação. Qual é a aplicação que nós vamos fazer aqui? A aplicação seria essa: todas as promessas, juízos, ordenanças, leis e advertências que estão registradas na palavra de Deus devem ser consideradas, pois a Bíblia é verdadeira e infalível. É o que Jesus está ensinando aqui. Nada fica sem cumprimento. Nós não podemos considerar nenhuma parte da Escritura insignificante ao ponto de não ser obedecida. Não, isso aqui não obedeça isso aqui não. Jesus está dizendo que nem um jota, nem um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Nós devemos observar toda a palavra de Deus e não algumas partes as quais parcialmente, de forma seletiva, nós consideramos mais importantes. Não, toda a palavra de Deus é inspirada e a palavra, num todo, ela é inerrante. A verdade prática diz: a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum denomina-se inerrância das Escrituras,
Por isso, podemos confiar em sua mensagem, que é incorruptível. O autor aqui da lição, ele está nos dando uma razão para crer em toda a mensagem da Bíblia, porque toda a mensagem da Bíblia não contém erro, é verdadeira. E isso se chama doutrina da inerrância das Escrituras. Ele vai dizer, por isso nós podemos confiar em sua mensagem. Ele acrescenta no final aqui dizendo que é incorruptível. E eu separei aqui o significado do que significa incorruptível. Incorruptível se refere a algo que não sofre nenhum tipo de alteração. É por isso que a Bíblia ela é confiável, ela não sofre alteração. A Bíblia é o que é desde que foi escrita. A ciência, ela muda constantemente os seus pressupostos. Aquilo que se acreditava em séculos passados sofreu alteração e já está diferente em nossos dias. Teorias que foram cridas como verdade em tempos antigos, hoje se tornaram obsoletas. Deram lugar a novos conceitos, a novas visões. No entanto, a palavra de Deus permanece eternamente. A Bíblia é o que é, desde que foi escrita pelos seus escritores humanos. E, continuando na definição de incorrupção, incorrupção também significa aquilo que é inalterável, e seus sinônimos são inquestionável, perfeito, puro, correto, certo e reto. E a pergunta é, por que nós podemos confiar na Bíblia? Tiago, irmão de nosso Senhor, ele responde essa pergunta em sua epístola geral, no capítulo 1, versículo de número 17, que diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Aqui é a versão NVI. Nele não há sombra de variação. Deus não oscila. Deus, ele não diz algo aqui e outra coisa ali. Ele não se arrepende daquilo que diz no sentido de dizer, eu falei que ia arrebatar a minha igreja, mas eu acho que eu não vou mais não. Eu falei que ia condenar o ímpio, mas eu acho que eu não vou mais fazer isso não. Eu falei que eu sou santo, eu me revelei como santo nas escrituras, mas eu acho que eu cansei desse negócio de ser santo. Eu prometi algo ao meu povo, mas eu acho que eu não vou cumprir não. Deus não é como o homem, que faz uma promessa e não tem capacidade de cumprir. Ou às vezes não é nem a capacidade de cumprir, é a mudança de opinião. Também não cumpro mais, também não faço mais, também não quero mais. Nós podemos confiar nele porque ele não é como uma sombra inconstante que vai para frente e vai para trás, vai para frente e vai para trás. Não, nós podemos confiar nele porque Deus ele é constante. É por isso que dentro da literatura do Antigo Testamento, ele é apresentado como a rocha de Israel. E quando se fala de rocha, fala de algo inamovível, fala de algo que não sofre variação, fala de algo que é constante. É algo que é constante. Vamos para a nossa lição. A palavra-chave de hoje é inerrância. Temos aqui alguns tópicos a serem abordados, o que é a inerrância da Bíblia. O segundo tópico vai tratar sobre o Espírito Santo e a preservação das Escrituras. E o terceiro tópico, a verdade nas Escrituras. O primeiro e o terceiro tópico nós abordaremos aqui dentro do nosso primeiro tópico do subsídio. Então fique bem atento, porque há um emaranhado, ou acho que a palavra não seria essa, emaranhado, mas há muitas informações, muitas mesmo, a serem tratadas aqui neste momento. Eu quero começar definindo o que é inerrância, ou o que seria a doutrina da inerrância da Bíblia. E fique atento, porque eu trouxe aqui a definição de um teólogo sistemático muito conceituado, o Millard Erickson, e eu vou ler aquilo que ele escreveu acerca da inerrância bíblica e fazer algumas considerações muito importantes. A inerrância é a doutrina que afirma que a Bíblia é totalmente verdadeira em todos os seus ensinamentos. Não há um ensinamento falso, não há um ensinamento errado concernente à doutrina santa das Escrituras. Lembrem-se da aula passada, quando eu falei sobre palavra não inspirada e registro inspirado. Porque tem muitos ensinos, muitos conceitos, muitas frases de Satanás, de homens perversos, de pessoas mal intencionadas. Posso citar aqui também, dentro desse arcabouço, os amigos de Jó,
que não foram palavras inspiradas às deles. O que eles falaram não é verdade, mas está registrado na Bíblia, o registro foi inspirado para a nossa advertência. Então os irmãos fiquem atentos com relação a isso. Mas no que diz respeito às doutrinas básicas, basilares da fé cristã, todos os seus ensinamentos, isto é, da Bíblia Sagrada, são verdadeiros e confiáveis. Espero que os irmãos estejam entendendo. Millard Erickson prossegue. Podemos, portanto, afirmar que a Bíblia, quando corretamente interpretada, guardem isso aí na mente de vocês, quando corretamente interpretada, de acordo com o nível de desenvolvimento da cultura e dos meios de comunicação da época em que foi escrita, e tendo em vista os propósitos para os quais foi revelada, é plenamente confiável em tudo o que afirma. Nós não temos dúvidas de que a Bíblia é a palavra de Deus, de que Deus inspirou homens santos para registrarem a sua revelação, a sua vontade, os seus planos, os seus projetos, a sua pessoa, quem ele é, a sua natureza. No entanto, nós devemos ter isso aqui em mente, que o Millard Erickson bem pontuou. A Bíblia é a palavra de Deus, mas durante a minha pregação, durante a minha exposição da Bíblia, ela pode deixar de ser palavra de Deus. No sentido de que eu posso falar algo que a Bíblia não diz. Dentro da minha pregação, dentro da minha exposição, eu posso, de forma errada, extrair um conceito do texto. Eu posso falar o que o texto não diz, dizer o que Deus não revelou e prometer o que Deus não prometeu. É por isso que a Igreja de Cristo, no momento da pregação, ela está com os ouvidos no pregador, os olhos fitos no pregador e a palavra aberta. Aquilo que o pregador diz tem que ter amparo escriturístico. Não é só chegar e dizer assim, Deus me revelou isso, Deus me revelou em sua palavra isso, eu entendi, aqui a palavra significa, essa palavra significa isso. Você tem que entender que um texto ele não pode significar o que nunca significou. Eu não posso atribuir significado ao texto bíblico. Eu não posso interpretar uma passagem como eu quero. Eu tenho que chegar na intenção do escritor que Deus inspirou. Por exemplo, se minha esposa ela diz assim, Murilo, vem lavar a louça aqui comigo porque eu estou cansada. Eu não posso ouvir essas palavras e interpretá-las do jeito que eu quero, excluindo a intenção de minha esposa. Ela está me chamando para lavar a louça? Ah, rapaz, eu já sei o que é que ela quer. Ela quer que eu vá deitar e vá dormir mais um pouco. Olha o problema nisso aqui. Eu estou dando o sentido que eu quero, o sentido que eu acho correto, o sentido que eu mais gosto, às palavras de minha esposa. E eu estou deixando a intenção dela de lado. Então, o Millard Erickson, ele bem pontuou dizendo aqui que a Bíblia ela é inerrante, mas ela precisa ser interpretada corretamente. Não posso negligenciar a intenção do autor. A Bíblia é inerrante, a Bíblia é infalível, dentro da sua proposta, dentro da intenção pela qual o autor a escreveu. Eu devo chegar a essa intenção. É a intenção que é inspirada, é inerrante, a intenção original do autor, o que o texto realmente diz, e não o sentido que eu quero dar ao texto, e não a minha intenção, não o meu pensamento particular sobre o texto. Penso que os irmãos estejam entendendo até aqui. Dentro da nossa revista, nós temos o nosso livro de apoio, e o pastor Douglas Batista, ele pontua dizendo que a inerrância é a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum. Amém. Significa que ela é verdadeira em tudo o que afirma. A Bíblia é a verdade. Desse modo, a Escritura é isenta de erros nos aspectos doutrinários, espirituais, éticos, morais, históricos. E quando eu falo aqui de históricos, eu incluo aqui arqueologia, eu incluo aqui outros tipos de ciências históricas, culturas e científicos em todos os demais temas. O vocábulo infalível indica que não pode e nem consegue falhar. E em relação às Escrituras, significa que as suas palavras hão de se cumprir cabalmente, isto é, em sua totalidade. Quando falamos sobre inerrância,
entendemos que a Bíblia não contém erro algum, ela é a verdade. E quando falamos sobre infalibilidade, nós entendemos que aquilo que está escrito, as suas promessas, advertências e juízos, hão de se cumprir, não podem falhar. Quando ainda abordamos essa questão de inerrância, nós somos levados a fazer um retrocesso na história e ir até o ano de 1978, onde aconteceu na cidade de Chicago um concílio internacional da inerrância bíblica. Esse concílio, ele ficou conhecido como o Concílio de Chicago. E ao término desse evento, quase 300 eruditos de todo o mundo publicaram a Declaração de Chicago, ratificando a autoridade suprema das Escrituras em um documento que, na sua síntese, contém mais ou menos 19 artigos no formato de afirmação e negação. Eu trouxe aqui esses 19 artigos, eu espero lê-los aqui, não sei se vou conseguir ler todos, mas tenha paciência comigo, vá acompanhando aí. Todos eles estão aqui em nosso subsídio e esses artigos, eles avultam a verdade da inerrância. Dentre esses 300 eruditos que participaram do Concílio de Chicago, nomes muito famosos e muito conceituados estavam ali entre eles, como o teólogo sistemático e apologético Norman Geisler. Norman Geisler, ele é uma autoridade nessa questão de bibliologia. Estava ali presente também outro teólogo muito conhecido da atualidade, que é o J. Parker. Estava presente nesse concílio o C.R. Sproul. Muitas pessoas que têm uma autoridade para falar sobre as Escrituras estavam presentes nesse concílio. E a conclusão que eles chegaram foi os 19 artigos. O primeiro deles é uma afirmação e uma negação. Primeiro artigo, afirmamos que as Sagradas Escrituras devem ser recebidas como a palavra oficial de Deus. E a negação, negamos que a autoridade das Escrituras provenha da igreja, da tradição ou de qualquer outra fonte humana. A Bíblia é a palavra oficial de Deus. Sua autoridade não está baseada na igreja, nem na tradição e nem em outra fonte humana. O segundo artigo, afirmamos que as Sagradas Escrituras são a suprema norma escrita. Suprema, está acima de tudo. Suprema norma escrita pela qual Deus ele compele a consciência e que a autoridade da igreja está subordinada às Escrituras. A igreja não é maior do que a Bíblia. A autoridade da igreja está subordinada à autoridade da Bíblia. A igreja está subordinada àquilo que a Bíblia diz. O artigo 2 prossegue. Negamos que os credos, concílios ou declarações doutrinárias da igreja tenham uma autoridade igual ou maior que a declaração ou maior do que a autoridade da Bíblia. Nós temos aqui, acho que datado de 2017 ou 2018, a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Anterior a isso, temos outras declarações, temos o Catecismo Maior de Westminster, nós temos tantas outras declarações, temos a Didaquê, temos muitos outros documentos ao longo da igreja, mas nenhum deles pode ser comparado à Bíblia Sagrada. Artigo 3. Afirmamos que a palavra de Deus escrita é, em sua totalidade, revelação dada por Deus. Negamos que a Bíblia seja um mero testemunho a respeito da revelação, ou que somente se torne revelação mediante encontro, ou que dependa das reações dos homens para ter validade. Se eu aceito a Bíblia, ela é a palavra de Deus para mim. Se eu não aceito, então ela não é a palavra de Deus, ela não é válida, ela vale para quem crê. Para mim não vale. Não é assim. A sua crença ou a sua descrença não invalida o que está escrito. Artigo 4. Quarto, afirmamos que Deus, que fez a humanidade à sua imagem, utilizou a linguagem humana como um meio de revelação. A Bíblia foi escrita em linguagem humana. Negamos que a linguagem humana seja limitada pela condição de sermos criaturas, a tal ponto que se apresente imprópria como veículo da revelação divina. Negamos ainda mais que a corrupção através do pecado da cultura e linguagem humanas tenham impedido a obra divina de inspiração.
Deus inspirou de forma sobrenatural homens falhos, homens pecadores, a inscreverem, a registrarem a sua palavra. E isso não desabona o conteúdo das Escrituras. Artigo 5º, afirmamos que a revelação de Deus dentro das Sagradas Escrituras foi progressiva. Negamos revelações posteriores que podem completar revelações mais antigas. Tenham alguma vez corrigido ou contrariado tais revelações. Negamos ainda que, mais que qualquer revelação normativa, tenha sido dada desde o término dos escritos do Novo Testamento. O que é que eles estão afirmando aqui nesse inciso 5º? Eles estão dizendo o seguinte: nenhuma revelação que foi dada depois, o Novo Testamento, corrigiu algo do Antigo Testamento. E nenhuma revelação dada depois do Novo Testamento pode ser colocada em pé de igualdade com as Escrituras. Artigo 6º. Afirmamos que a totalidade das Escrituras e todas as suas partes, chegando às próprias palavras do original, foram inspiração divina. Negamos que se possa corretamente falar de que a inspiração das Escrituras, alcançando-se o todo, mas não as partes, ou algumas partes, mas não o todo. É aquilo que falamos sobre inspiração plena. Inciso 7º. Afirmamos que a inspiração foi a obra em que Deus, por seu Espírito, através de escritores humanos, nos deu a sua palavra. A origem das Escrituras é divina. O modo como se deu a inspiração permanece em grande parte um mistério para nós. Negamos que se possa reduzir a inspiração à capacidade intuitiva do homem, ou que qualquer tipo de nível superior, ou a qualquer tipo de níveis superiores de consciência. Inciso 8º, afirmamos que Deus, em sua obra de inspiração, empregou as diferentes personalidades e estilos literários dos escritores que ele escolheu e preparou. Negamos que Deus, ao fazer esses escritores usarem as suas próprias palavras que ele escolheu, tenha passado por cima de suas personalidades. Nós estudamos isso na aula de número 2. Vou adiantar aqui, vou pular para incisos mais... Inciso de número 15 aqui, o artigo 15, diz assim: afirmamos que a doutrina da inerrância está alicerçada no ensino da Bíblia acerca da inspiração. É o que eu falei no início da aula. Negamos que o ensino de Jesus acerca das Escrituras possa ser desconhecido sob o argumento de adaptação ou que qualquer limitação natural decorrente de sua humanidade. Artigo 16º diz o seguinte: afirmamos que a doutrina da inerrância tem sido parte integrante da fé da Igreja ao longo de sua história. Doutrina da inerrância, nós veremos daqui a pouquinho, não é uma doutrina nova, é uma doutrina antiga. O conceito de inerrância, a ideia de inerrância, ela vai desde os primeiros séculos ali da história da Igreja. Ele prossegue dizendo o seguinte: negamos que a inerrância seja uma doutrina inventada pelo protestantismo escolástico ou que seja uma posição defendida como reação contra a alta crítica negativa. Todos os incisos estão aqui no subsídio. O 17º diz o seguinte: afirmamos que o Espírito Santo dá testemunho acerca das Escrituras, assegurando aos crentes a veracidade da palavra de Deus escrita. Negamos que esse testemunho do Espírito Santo opere isoladamente das Escrituras em oposição a elas. Eu vou ler aqui o 19º aqui. Diz o seguinte: afirmamos que uma confissão da autoridade, infalibilidade e inerrância plena das Escrituras é vital para uma correta compreensão da totalidade da fé cristã. Afirmamos ainda mais que tal confissão deve conduzir a uma conformidade cada vez maior à imagem de Cristo. Negamos que tal confissão seja necessária para a salvação. Contudo, negamos ainda que se possa rejeitar a inerrância sem graves consequências, quer para o indivíduo, quer para a igreja. Quando eu começo a acreditar que a Bíblia ela não é infalível, quando a Bíblia contém erros, quando a Bíblia é inerrante, eu começo a desconfiar daquilo que está escrito. John Wesley, ele disse que se nas Escrituras há um erro, há 1000. Quando
eu digo assim, a Bíblia ela não é infalível. A Bíblia ela não é inerrante. Eu estou dizendo que ela é insuficiente. E com isso eu começo a buscar informações em outras fontes. E eu somo à Bíblia outros inscritos. E aí surgem as consequências de forma negativa, de forma pejorativa, a vida da igreja e a fé do povo de Deus. Em um segundo ponto aqui, deixando essa parte de conceituação, eu trouxe aqui a inerrância, é o tópico do subsídio aqui, a inerrância, teologia e história. E eu quero falar sobre inerrância dentro do seu aspecto teológico, bíblico, e também dentro de um aspecto histórico. Dentro do aspecto teológico, por que podemos afirmar que a Bíblia ela é inerrante e infalível? Por que nós podemos afirmar que a palavra de Deus não contém falhas, que ela é a verdade? Dentro de uma ótica teológica, uma ótica bíblica, temos aqui alguns motivos. Eu separei pelo menos 5. Note eles aí porque eles vão enriquecer a sua aula. Em primeiro lugar, nós podemos dizer de forma confiante e solene que a Bíblia ela é inerrante e infalível porque ela é inspirada por Deus. 2 Timóteo 3,16 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Podemos dizer que a Bíblia ela é inerrante e infalível porque Deus é fiel e não comete erros. Se foi Ele quem soprou a palavra, se foi Ele quem inspirou os escritores humanos, e Ele é fiel e não comete erros, a Bíblia é infalível, a Bíblia é a verdade. Deuteronômio 32:4 diz: Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erro, justo e reto Ele é. Pronto, esse versículo aqui, ele sozinho é capaz de sustentar toda a doutrina da inerrância da Bíblia. Nós podemos afirmar que a Bíblia é inerrante e infalível porque Deus não pode mentir. Hebreus capítulo 6, versículo 18, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. É impossível que Ele fale uma inverdade. Sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Podemos confiar, é o que o escritor aos Hebreus está dizendo. Podemos nos refugiar nele, nós podemos nos agarrar a essa esperança. Ele não mente. Ele fala a verdade. Em quarto lugar, nós podemos confiar que a Bíblia é inerrante, que a Bíblia é infalível, porque Deus ele vela em cumprir a sua palavra. E você já sabe de que versículo eu estou falando? Jeremias 1:12. O Senhor me disse, você viu bem, pois eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. É a versão NVI. Ele está vigiando, a palavra vai se cumprir. Podemos confiar na Bíblia Sagrada. Nós também podemos confiar que a Bíblia ela é infalível, ela é inerrante, porque os escritores humanos foram impelidos pelo Espírito Santo. Pedro diz em sua segunda epístola geral, capítulo 1, versículo 21, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Por isso nós podemos confiar que a Bíblia é inerrante e infalível, e essa é a prova teológica, é a visão teológica. Dentro de uma visão, no aspecto histórico, a ideia de inerrância, ela não tem a sua origem no Concílio de Chicago, em 1978, mas ela remonta, ela é mais rebuscada. Agostinho, já no século IV, no século V, ele diz o seguinte, Agostinho de Hipona: aprendi a devotar respeito e honra somente aos livros canônicos das Escrituras. Creio com toda firmeza que apenas com relação a eles os autores estavam completamente isentos de erro, conceito de inspiração e também de inerrância. E ele diz assim: e se nesses textos me sinto perplexo por alguma coisa que me pareça contrária à verdade, não vacilo em pressupor que o manuscrito apresente problemas, ou o tradutor não captou o sentido do que foi dito, ou eu mesmo não consegui compreender.
problema não está nas Escrituras, mas está talvez em alguma outra circunstância. E Agostinho, com isso, declara já nos primeiros séculos da igreja que a Bíblia é inerrante. Eu separei aqui outro exemplo mais recente, mas não tão assim, que é o de Martinho Lutero, século XV e o século de número 16. Martinho Lutero ele diz o seguinte: quando o coração se apega à palavra de Deus, ele pode dizer sem vacilar: esta é a palavra de Deus, que não pode mentir e nem errar. Disso estou certo. Conceito de inerrância. Ele chega até a dizer algo interessante aqui, que corrobora com aquela definição do Millard Erickson que nós falamos lá no primeiro ponto abordado. Ele diz: todavia, é impossível para a Escritura contradizer-se, exceto nas mãos dos insensatos e hipócritas obstinados. Na mão dos piedosos e sábios, ela dá testemunho do seu Senhor. Que coisa interessante, Martinho Lutero, ele fala aqui com as suas palavras. Nós queremos ir aqui para a parte final da nossa lição e falar sobre a preservação sobrenatural das Escrituras. Trataremos algumas coisas aqui nesse ponto que está dentro do tópico de número 2. Tópico de número 2. E esse tópico de número 2, ele vai ser uma preparação para a próxima aula, onde nós falaremos sobre a canonização das Escrituras. E nós traremos aqui essa abordagem do que é canonicidade e canonicidade das Escrituras. Nós faremos aqui uma abordagem dos sentidos disso aqui, para que os irmãos cheguem a uma compreensão de como os livros do Antigo Testamento eles foram canonizados, como aconteceu a canonização dos livros do Novo Testamento, por que 27, por que 4 evangelhos, quais foram os critérios da canonicidade. Nós falaremos sobre isso na próxima aula. Só que é importante a gente entender uma linguagem técnica aqui. O tópico de número 2 ele é autoexplicativo, e aqui eu coloquei ele no tópico de número 3, dentro do nosso subsídio. O que seria essa linguagem técnica? Olhe só essas palavras, autógrafos, não é o autógrafo ali não é isso ali não. Mas o que seria um escrito autógrafo? Os manuscritos, olha só as definições, os manuscritos originais são chamados de autógrafos ou autográficos. São os textos com a grafia de próprio punho do autor bíblico ou de seu escrevente e no idioma original. O manuscrito que Paulo escreveu, que Moisés escreveu, que Samuel escreveu, que Mateus escreveu, a esse manuscrito, escrito por eles, pelo seu próprio punho ou de um amanuense, às vezes eles iam ditando e um secretário ia escrevendo, a esse manuscrito se dá o nome de autógrafos. Os autógrafos não existem mais hoje, nem os do Antigo Testamento e nem os do Novo Testamento. Quando Paulo ele escreve a sua segunda carta a Timóteo, e lá no capítulo 3, versículo 16, ele diz que toda escritura é divinamente inspirada. Ele está provavelmente fazendo ali menção a uma cópia do autógrafo, mas não ao original em si. Porque os escritos autógrafos originais, eles se perderam no tempo, no sentido de que foram escritos, em sua maioria, em folha de papiro. E a folha, ela tinha uma durabilidade. Tanto o papiro como o pergaminho tinham uma durabilidade, de forma que é impossível ter um escrito autógrafo hoje. Os escritores do Novo Testamento, eles não usavam o autógrafo escrito do punho do próprio Moisés, mas eles utilizavam uma cópia. E a essa cópia se dá o nome de apógrafo. Tem os autógrafos e tem os apógrafos. As cópias dos manuscritos originais são chamadas de apógrafos. Atualmente existem cerca de 25 mil cópias dos manuscritos bíblicos, a maior parte deles em hebraico, grego e latim. Inclusas nesse número estão as cópias em aramaico, árabe, copta, siríaco, armênio, gótico, etiópico, eslovônio, anglo-saxônico, dentre outras. Então, há muitos escritos apógrafos. E esses apógrafos, eles são datados, às vezes, dos textos massoréticos,
Eles às vezes são escritos encontrados no Mar Morto, de 200 anos antes de Cristo, 300 anos antes de Cristo. Há escritos do Novo Testamento datado ali dos primeiros séculos, século 3, século 2, século 4. E esses manuscritos, eles ainda conseguiram ser preservados. Então, são os textos, são os apógrafos próximos aos textos originalmente inscritos. Veja só, é autógrafo, apógrafo e agora vem apócrifo. O que é um escrito apócrifo? A palavra apócrifo, apócrifo, adjetivo do grego, significa secreto ou oculto. E muitas vezes foi usado para se referir a escrituras secretas de alguma seita. Mais tarde, essa palavra ela foi aplicada a livros espúrios, heréticos ou falsificados. São escritos apócrifos, escritos cujo conteúdo é duvidoso, cujo conteúdo contém erros doutrinários, contém heresias, contém fantasias, contém mitologias. Só para os irmãos terem ideia, eu ouvi em algum lugar, posso estar errado, mas quando foram estabelecer o cânon do Novo Testamento, nós temos 4 evangelhos. E a igreja teve que lidar com mais de 60 evangelhos. E dentre esses 60 evangelhos, somente Mateus, Marcos, Lucas e João foram tidos como inspirados por Deus. Ora, 60 evangelhos. Evangelho de Pedro, evangelho de Tomé, evangelho de Judas. Tem tanto evangelho. Se os irmãos forem ler livros apócrifos, os irmãos vão ver absurdos acerca de Jesus. O evangelho da infância de Jesus é que Jesus ele ressuscitava passarinho, que Jesus ele amaldiçoava as crianças morriam quando Jesus era criança, que Jesus fazia a perna da mesa crescer. São evangelhos apócrifos. Evangelhos que não foram reconhecidos pela igreja. E existem os pseudo-epígrafos. O que é um pseudo-epígrafo? Diz-se do livro ou escritos cujos nomes atribuídos à obra ou ao autor são falsos. Por exemplo, alguém escreveu o livro de Enoque. E esse livro, ele é datado do período interbíblico, do silêncio que há entre Malaquias e Mateus, desse período de 400 anos, tanto o livro de Enoque, como também a assunção de Moisés. Por que eles são chamados pseudo-epígrafos? Porque alguém escreveu esse livro e colocou o nome de Enoque, mas não foi Enoque quem escreveu. Alguém escreveu a assunção de Moisés e colocou o nome de Moisés, mas não foi Moisés que escreveu. Então eles são chamados de pseudo-epígrafos. Nós não conhecemos os seus autores. E a gente vai ver isso na próxima aula. Um dos critérios para se estabelecer a autoridade de um livro era justamente a sua ligação apostólica, a sua autoria apostólica. Quando o escritor de um livro ele era incerto, quando um livro ele era denominado assim pseudo-epígrafo, ele era tido com certas dúvidas pelos primeiros pais da igreja. Então essas são algumas linguagens técnicas: autógrafos, apógrafos, apócrifos e pseudo-epígrafos. Agora, vou finalizar aqui falando sobre a preservação das escrituras. Deus preservou a sua palavra. Tanto o Antigo como o Novo Testamento foram de forma providencial preservados por Deus, através dos avivamentos do Antigo Testamento, através de situações históricas depois da igreja primitiva, no período ali dos primeiros séculos, na era das trevas, era medieval, no tempo dos reformadores até os nossos dias, houve uma ação providencial de Deus para a preservação das escrituras. E a título de curiosidade, eu separei aqui algumas regras rígidas observadas pelos copistas massoretas ao transcreverem o Antigo Testamento. Os massoretas, eles eram hebreus piedosos que transcreveram as escrituras do Antigo Testamento. Eram os copistas. E eu separei aqui pelo menos 4 regras que eles observavam quando eles iam transcrever um escrito do Antigo Testamento. E olha aqui que coisa incrível. Uma das regras dele, a primeira regra, não são todas, separei aqui pelo menos 4. Nenhuma palavra ou letra podem ser escritas pela memória.
O escriba deve ter uma cópia autêntica diante dele e ele deve ler e pronunciar alto cada palavra antes de escrevê-la. Olha que regra rígida com relação a copiar um texto das Escrituras. O maçoreta, ele ia lá e antes dele copiar um texto, ele tinha que ler assim: naquele tempo enviou Merodach Baladã. Ele lia em voz alta e escrevia em seguida. Era uma das regras. Diante dele, ele tinha que ter uma cópia autêntica. A segunda regra: regras estritas foram dadas sobre a forma das letras, o espaço entre as letras, palavras e seções, o uso da caneta e a cor do pergaminho. Todo o material e a forma de escrita tinham que ser dentro de padrões já pré-estabelecidos. Uma terceira regra: a revisão de um rolo deve ser feita dentro de 30 dias após o término do trabalho. De outra forma, ele seria inútil. Escreveu, e agora que escreveu tem que revisar. Depois de escrito, ele tinha esse trabalho todo de revisar o que escreveu. E olha que interessante. Um erro numa folha condena a folha. Se ele escreveu uma folha todinha e nessa folha tem um erro, toda a folha está condenada. Se fossem encontrados 3 erros em uma página, todo o manuscrito era condenado. Eram regras rígidas para os copistas. A quarta regra: cada palavra e cada letra era contada, e se uma letra fosse omitida, uma letra extra fosse inserida, ou se uma letra tocasse outra letra, o manuscrito era condenado e imediatamente destruído. Eles revisavam a cópia e depois contavam letra por letra, irmão. Eram as regras dos copistas maçoretas. É por isso que nós podemos confiar nas Escrituras. Elas foram preservadas por Deus. E eu coloquei aqui como conclusão o seguinte: em um mundo em que existem tantos conceitos errôneos, tantas opiniões, a Bíblia é uma fonte de orientação segura, pois quando corretamente interpretada é plenamente confiável em tudo que ensina. Ela é uma autoridade segura, fidedigna e confiável. Ame a sua Bíblia, leia a sua Bíblia. Você tem em suas mãos o livro mais importante do mundo. Em nome de Jesus, eu espero que essas informações enriqueçam a sua pré-aula de escola dominical e te auxiliem, te ajudem na compreensão da lição de número 3. Deus abençoe. Abra a jaula.